Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus continue nos envolvendo nesta noite e que nós possamos aqui trazermos uma reflexão na proposta já iniciada em janeiro deste ano, de falar sobre um tema que esteja assim rumoroso, que esteja no momento afligindo a sociedade como um todo, com a proposta de correlacionar esse problema, essa dificuldade, esse dilema que estamos vivendo com os preceitos da doutrina espírita. Eu já disse e reafirmo aqui, mais uma vez, que o espiritismo não tem um fim em si mesmo, né? O fim do espiritismo é produzir uma humanidade melhor. Até porque essa é uma máxima de Kardec, né? Que o verdadeiro espírito é reconhecido pela sua transformação moral, pela sua mudança de comportamento, pelo esforço empregado por ele para domar as suas más inclinações. Então a proposta do espiritismo é reformar o mundo a partir do homem, totalmente oposto a algumas ideias revolucionárias políticas, ideológicas, que pretendem fazer reformas e transformações sociais de cima para baixo, né? Isso jamais vai funcionar como não funcionou em nenhuma época da humanidade. Ela pode até impor um pensamento, uma vontade política, alguma coisa assim, enquanto a força da opressão permanecer. Na medida em que as pessoas vão se organizando e ficando insatisfeitas com aquilo, tende a ruir. Isso é uma questão histórica, basta consultar os livros que nós chegaremos a essa conclusão. Agora, a proposta de Kardec é totalmente o contrário, né? A proposta de Kardec, inspirada naquilo que ele aprendeu com os espíritos, é que nós temos que transformar o mundo a partir do homem. Então, tudo que nós aprendemos dentro da casa espírita serve para a gente confrontar alguma realidade do mundo lá fora. Aqui nós somos preparados ou somos treinados, ensinados de como agir diante das mais adversas situações que possamos enfrentar lá fora. Esse é o papel do espiritismo. Então, um assunto que tem assim, tomado muito espaço da mídia, né? Esse ano todo, infelizmente, não é nem só desse mês, e lamentavelmente de alguns anos para cá, é a questão da violência. Essa semana eu falei no Centro Paulo de Tarso, me pediram para falar sobre a questão do homicídio, porque eles estão com um mês da valorização da vida lá. E nós já pudemos falar aqui nesta casa esse ano sobre a questão do suicídio, que tem a ver com a valorização da vida, na perspectiva de que cada um deve preservar a sua própria vida. E ao lado do suicídio vem a questão do homicídio. O homicídio é um assunto tratado pelo espiritismo, sim. Então o tema da palestra seria assim: homicídio na visão espírita. E eu vou procurar fazer aqui, inclusive, um paralelo entre a lei que Kardec nos revelou, a lei dos espíritos. Ele tem pergunta direta sobre esse tema no Livro dos Espíritos, e a própria lei humana. E eu posso já adiantar que nós vamos encontrar até muita semelhança com a lei humana sobre esse assunto, o homicídio, e com a lei dos espíritos, trazida por Kardec a partir da questão 746 de O Livro dos Espíritos. Eu pedi como texto base que fosse lido esse capítulo 9 do Evangelho, né, em que Jesus faz uma recomendação de que nós não devíamos ser pessoas violentas. Ele combate a injúria, a violência. Ele fala: aprendeste com os antigos o que foi dito, não matarás, né? Jesus sempre gostava de dar um enfoque além daquilo da aparência. Ele falou: mas em verdade eu vos digo que não é só matar, não. Do aquele que disser uma palavra descortês para seu irmão, também está cometendo algo grave. Ele relativizou a questão até do homicídio, como sendo o único crime, talvez, ou mais importante deles. Ele falou: olha, é muito grave. Se você olhar para o seu irmão e disser raca, que era uma expressão que os judeus usavam para dizer que uma pessoa não valia nada, se pronunciava a palavra, cuspia no chão e olhava para o outro lado, você é indigno de que eu olhe nos seus olhos, seria alguma coisa assim. Também merecerá condenação, ser levado ao juiz, ser condenado, se disser és louco, né? Quer dizer, é um simbolismo, mas ele começa a fazer essa advertência, que é o capítulo 9 do Evangelho, falando sobre isso, sobre a afabilidade, sobre a doçura, sobre não nos cedermos às injúrias e às violências. Então é claro que ele quis mostrar que tudo é grave, mas é evidente também que nós aprendemos no Evangelho que tem pessoas que só pensam no mal e se comprazem no mal. O Evangelho nos ensina isso. E os Espíritos falam que essas pessoas, todo o progresso estava por se fazer,
Porque elas pensam no mal, fazem o mal, se comprazem com isso, ficam felizes de fazer o mal. São espíritos maus? Não, são espíritos ignorantes. E o mal aí pode ser substituído por ignorância. Então é aquele espírito que está no início da jornada mesmo. Há aqueles, num patamar mais elevado, que eles pensam no mal, mas eles lutam por não praticar o mal. E quando praticam o mal, eles se arrependem do mal praticado. São os espíritos que estão com o conhecimento teórico do que nós devemos fazer, no aspecto espiritual, mas que ainda não conseguem fazer o bem o tempo todo, que ainda fazem o mal, mas têm consciência de que estão fazendo o mal e se sentem mal por isso, né? E a última categoria dos espíritos que não pensam no mal. E se não pensam, logicamente não fazem. Porque a primeira coisa é pensar. Se sequer pensam no mal, eles não praticam o mal. São os espíritos puros. É claro que nessa didática divisão, só com 3 níveis, só para compreender um pouco, comporta uma infinidade de subdivisões, é evidente. A coisa não é tão simples assim. Mas é mais ou menos isso que Kardec quis nos mostrar. Então, é evidente que quando Jesus falou desse que olha para o irmão e diz, és louco, raca, e comparou com o homicídio, certamente esse é aquele que está na categoria intermediária, que fala, mas que não vai a vias de fato, que não atenta contra a vida do próximo, tentando matar ou consumando um homicídio. Então, tudo a gente tem que ver realmente o progresso. Então, se estamos no nível intermediário, com variações infinitas, porque eu creio que nós aqui não nos comprazemos com o mal. Nós até praticamos o mal ainda, mas o que nós conhecemos até o momento já não nos dão mais o direito de ficarmos felizes por fazermos o mal. A gente até se arrepende, tem muita culpa, que é um problema sério, já falamos sobre a culpa aqui também, que é péssima também. Mas a gente está nesse nível de perceber, e às vezes fica desestimulado, né? Estou fazendo mal, vou largar a mão de tentar fazer o bem. Não, não é por aí não. Continuemos a tentar fazer o bem. O bem é um exercício, o mal é instinto. O mal para nós é instinto. Está na nossa raiz, na nossa origem. Porque ao mesmo tempo que a nossa origem é divina, no sentido da essência, criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós estamos muito mais ligados a matéria ou ao espírito, embora sejamos espírito? A matéria, não é? E a matéria ela é regida muito mais por instintos. Isso é uma coisa orgânica, de metabolismo, né, de hormônio e tudo mais. A gente tem isso. Então a gente está naquele limiar entre aquilo que os nossos sentimentos primitivos nos inspiram e aquilo que nós sabemos que deve ser feito. Então a violência está nesse limite. Nós trabalhamos com esses conceitos de que o Espiritismo nos ensina, que Jesus, o maior exemplo, de tudo Jesus foi o maior exemplo, né? Mas disso também, de saber tolerar, conviver com a adversidade, com o mal, sem se tornar mal. O Berto Roden fala isso com maestria, quando ele, fazendo uso das palavras, ele gosta muito de fazer trocadilhos, o mal com L e o mal com U. Ele já falava isso, o Berto Roden era um livre pensador, né? Um homem do século passado, dizia, o mal que eu faço aos outros não me faz mal, porque não me torna mal. Agora, o mal que eu faço aos outros, esse sim me faz mal, porque me torna mal. Então, é a minha atitude que me transforma de forma positiva ou negativa. Então, em relação à violência, eu creio que nós devemos ser filosoficamente contra a violência. O que significa ser filosoficamente contra a violência? É não ficar cultivando pensamentos de vingança, até de coisa que não te diz respeito. Às vezes você vê uma notícia na TV, no rádio, no jornal, falando de uma pessoa que foi assassinada, que foi estuprada, que foi agredida. E tem pessoas que, ao ver a notícia, já desejam o mal daquele camarada. Já se imagina, mas se fosse eu, né? E aí já solta alguma coisa. Né? Castrava o estuprador, agredia o agressor, batia no sujeito que bateu na mulher, que é outra vertente da violência. Mas naquele momento, você está ali, já conceitualmente, criando uma atmosfera para confrontar com o mal. E isso não vale a pena. Talvez você, numa situação de adversidade, possa até ter esse impulso de vingança, mas se você, no estado tranquilo, sereno,
Não está convivendo com aquilo diretamente. Já tem essa ideia. O universo conspira até para que você ache esse tipo de situação, porque você desejou naquele momento agredir o agressor. E, Márcia, o universo nos dá tudo que a gente pede. Tudo que nós pedimos, o universo nos dá. Há um tempo ou em outro. A gente tem até que tomar cuidado com o que deseja. Porque tudo começa com a vontade. E a pessoa que deseja, queria que fosse comigo, para mim, né? Poxa, queria que fosse comigo. Estou tomando uma dor alheia para filosoficamente ser agressivo. E isso porque eu sou contra a agressão. Então nós somos seres ainda, dada a nossa pouca evolução, muito incoerentes. A incoerência é uma característica de espíritos primevos como nós, primitivos. Nós não temos uma linha. Nós agimos ao sabor do sentimento do dia, do momento, às vezes do minuto, do instante. E muitas das vezes fazemos coisas das quais nos arrependeremos pelo resto das nossas vidas. Porque não tivemos a vigilância necessária para naquele instante estar mais atento. E depois do ato praticado, é claro que nada é irremediável, mas que pode representar um longo período de dor, de sofrimento ou coisa semelhante. Então, em relação à violência, eu acho que nós devemos ser filosoficamente contra a violência. Sou contra. Não importa o que o outro fez, seja contra. É a máxima aí de Gandhi. Gandhi foi um exemplo disso. Gandhi foi um homem que falou sobre a paz, sobre a não violência, falou com palavras e falou com atos. E conseguiu a libertação do seu povo, né, de um colonialismo inglês, sem violência. E foi confrontado várias vezes, teve a oportunidade de ser violento, e não foi violento. Ele é um exemplo, realmente, é um desses grandes avatares que vem ao mundo, são desses grandes discípulos de Jesus, sem ser cristão, o que é mais lindo ainda. Quando eu vejo alguém seguir o Cristo sem conhecer o Cristo, eu admiro mais. Porque às vezes a pessoa segue o Cristo por conveniência, por rótulo, por status, mas na verdade é só palavra. Agora, quando alguém que não é cristão faz o que o Cristo pregou, é a coisa mais linda do mundo, porque não tem interesse nenhum, nenhum interesse. Tanto que quando ele soube que o inglês era um povo católico por profissão de fé oficial, e nenhuma crítica ao catolicismo, apenas é uma conclusão dele, falou: eu amo o vosso Cristo, abomino o vosso cristianismo. O que tem a coisa a ver com a outra? O vosso Cristo é maravilhoso. Quando ele leu, ele ficou encantado, porque o Cristo estava no coração dele. Porque o Cristo é um governador de mundo. Ele não escolhe igrejas, ele entra em todas. E dentro das igrejas que ele entra, ele busca os corações que aceitam ele. Não importa. Rótulos nós criamos. Jesus está muito acima disso. E ele encontrou um discípulo em Gandhi, e Gandhi encontrou em Jesus um mestre, o que é mais importante. E Jesus foi a pregação da não violência, e Gandhi também foi. Pois bem, a respeito desse tema, então, o homicídio, que é uma das vertentes da violência, não é a única, tem várias formas de violência, mas essa que nós estamos falando, que graça na sociedade. O Brasil é um país violento, infelizmente. Se ao mesmo tempo que ele é o coração do mundo, é a pátria do evangelho, ele tem um país de contrastes ainda, porque nós não podemos, que é coração do mundo, então todo mundo aqui é evoluído, negativo, não é assim não. A estatística mostra o contrário. No Atlas da Violência Consolidado 2018, mostrou que em 2016, o Brasil teve mais de 62.500 homicídios no ano. Isso significa mais de 171 homicídios por dia. Não, é por mês. Não, por dia. Aí você divide por 24, dá mais de 7 por hora. O Brasil mata mais de 7 pessoas por hora. Esse ano teve um decréscimo de 25% nos 2 primeiros meses do ano, mas ainda é muito. A média de homicídio do Brasil é 30 vezes superior da Europa, por 100 mil habitantes. Aqui é 30,3 por 100 mil habitantes. É muito. Nos últimos 10 anos, mais de 550 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Isso é número de guerra. 1/3 da população de Goiânia foi assassinada no Brasil nos últimos 10 anos. É muita coisa. São vidas, no aspecto meramente aqui do nosso mundo, que foram ceifadas. E no aspecto espiritual, o que representa isso? Qual é a visão dos espíritos sobre o homicídio? Quando Kardec fez perguntas aos espíritos sobre a lei de destruição, né, que ele colocou lá, ele, a partir da questão 746, e ele falou sobre, conforme a tradução está, assassínios ou assassinato, nós usamos homicídio,
Ele perguntou: o assassinato é um crime aos olhos de Deus? Pergunta de Kardec, né? Disseram os espíritos: sim, um grande crime. Porque aquele que tira a vida de seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão. E aí está o mal. Então a gente sabe que aqui na Terra, a gente vem para dois propósitos bem assim, resumidos. Ou você está expiando, ou está com alguma missão a ser cumprida. A maioria de nós, por certo, estamos expiando. O que não nos impede de termos pequenas missões também, eu vejo assim. O espírito missionário é aquele que acolhe milhões de almas. Não, não necessariamente. Tem espírito missionário de todo nível, de acordo com a sua evolução. Não necessariamente porque eu estou expiando, e aí eu vou dizer, quase todos nós, talvez, acho que até todos, expiamos alguma coisa, temos algo a resgatar. O Chico, com a vida de luz, teve as suas dores. Se teve dores, tinha karma, alguma coisa tinha. Para dar um exemplo, sua preponderância era de missionário, não resta dúvida. Ele tinha lá suas expiações também. Quem não tem expiação nenhuma não veste a carne. Agora, no momento em que nós, a maioria de nós, estamos expiando, quando alguém tira a vida do outro, dizem os espíritos, aí está o erro. Tirou uma oportunidade. Então, por isso nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, nem a nossa e nem a do outro. Porque está no mesmo patamar. A nossa tem um agravante que a gente está renunciando uma oportunidade. É um ato pessoal. Do outro, você está tirando uma vida. No aspecto espiritual, dizem os espíritos a Kardec, isso é grave. Se é de um missionário, imagino que seja até mais grave. Porque retira a oportunidade daquela pessoa continuar aqui e beneficiar um sem número de pessoas. Mas se nós formos analisar no aspecto de uma pessoa simples, comum do povo, quando ela é assassinada, há um desajuste familiar grande. A família fica desamparada. Filhos ficam órfãos, mulheres ficam viúvas, ou maridos ficam viúvos, né? Os filhos perdem aquela referência, aquela orientação de pai, muita coisa desagrega. Então é uma responsabilidade grave nós tirarmos a vida do nosso semelhante. Isso é a lei dita pelos espíritos a Kardec. Eu falei que queria fazer um paralelo com a lei humana. E eu posso dizer a vocês que o legislador humano, ele se inspirou nesse mesmo princípio. Porque dos crimes todos que existem no Código Penal, vou falar do Brasil, para ficar mais restrito, o mais grave é o homicídio. Por quê? O legislador compreendeu que é tão grave, que ele falou assim, olha, o Estado não vai julgar quem matar o outro, não. Dolosamente, não. Intencionalmente, quem mata o outro por intenção, nem é o juiz que julga, não é o Estado o juiz que julga. É o cidadão, é o igual, é a pessoa da sociedade. O Estado falou, quem vai julgar isso aí é você, cidadão. Você vai dizer se você quer ou não essa pessoa em liberdade ou presa. Todo mundo aqui conhece o tribunal do júri, que serve exatamente para isso, para julgar aquele que tira a vida do seu semelhante intencionalmente. Me parece uma proporcionalidade com a lei dos espíritos aqui. É grave, certo, é grave sim, muito grave. Espiritualmente tira a chance de um missionário ou de alguém que vai espiar, que vai pagar. O legislador humano falou, é tão grave que eu, Estado, não quero julgar isso não. Nem eu quero julgar. Julgue você, sociedade. O juiz só vai presidir o julgamento justo, mas a decisão é sua. Isso acontece quando o crime é intencional. E Kardec, não satisfeito com a resposta, ele nunca estava satisfeito, né? Sempre queria mais, é normal, por isso ele codificou. Ele vai e pergunta na questão seguinte, 747, leiam em casa depois, se debrucem sobre o livro, estudem a respeito. O assassinato tem sempre o mesmo grau de culpabilidade, de reprovação, de censura, né? Isso quer dizer culpabilidade. Os espíritos falaram assim, já o dissemos, Deus é justo, julga mais a intenção do que o fato. Ou seja, não existe uma pena igual, de sofrimento, de resgate igual, para duas pessoas que, em tese, cometem o mesmo homicídio. Duas condutas iguais, e aqui está falando que Deus julga de acordo com a intenção. E a lei humana também é assim. A pena que o juiz aplica, ele individualiza, cada um de acordo com o grau de reprovação daquela conduta. A dificuldade do juiz é porque ele não tem a presciência como Deus para aplicar essa lei. É um exercício meio que matemático, mas tem que fazer.
Então há uma simetria. Deus não quer o homicídio, Deus julga de acordo com a intenção. O Estado não quer o homicídio, delega para o cidadão julgar e também fala que a intenção vale muito, não é igual. Ou seja, não existe um julgamento absoluto sobre tudo. Tudo é relativo. É a intenção, é o coração. Porque nessa linha, Kardec pergunta mais. Então ele, bom, mas se é a intenção, ele já foi logo na questão da legítima defesa. E perguntou na questão seguinte: perante Deus, há justificativa no assassinato em caso de legítima defesa? Ou seja, e quem mata para se defender? A si ou outra pessoa? Isso pode? Kardec perguntou: senhores espíritos, não pode matar, tá bom, julga de acordo com a intenção. E se a pessoa matar outro para se defender? Pode? Resposta: somente a necessidade pode desculpá-lo. Então, já respondeu. Se é para se defender, mas disse mais, porque a pessoa às vezes ela tem na defesa requintes de crueldade. Ela se defende agredindo. E os espíritos falaram que isso não pode, mas se o agredido pode preservar a sua vida sem atentar contra do agressor, deve fazê-lo. Isso é o que os espíritos falaram. O que eles falaram? Se eu estou sendo agredido, eu posso até matar outro para me defender, antes ele do que eu. É o que está escrito aqui. Agora, se você se excede, e além de se defender, você o mata por puro prazer, volta na questão anterior. Deus julga de acordo com a intenção. A lei humana é igual. A legítima defesa está na lei humana. Uma pessoa, quando mata o outro para se defender, se ficar comprovado isso, a lei fala: não há crime, não tem crime. Não é antijurídico, não é contra a lei. Mas a mesma lei que fala isso, fala: olha, mas se você exceder os limites da defesa, você responde. Como é que você excede? Você tem que usar para se defender moderadamente do meio necessário. Eu tenho uma arma de fogo. Eu dou um tiro na perna do meu agressor. Ele vai me agredir, ele é bem maior do que eu sou frágil, ele é lutador de MMA. Ele vai me matar com as mãos, não tem nem de arma para me matar, não. Eu dou um tiro na perna dele e ele cai imobilizado. Por maior que seja o tiro, está imobilizado. Ele não tem condição de me agredir mais. Ele está preocupado com a dor na perna dele. Aí eu vou lá e descarrego o revólver nele. O que a lei humana, no caso, me protege? Não. Porque eu não só me defendi. A agressão já tinha cessado. Ali eu já me vinguei dele. E a lei humana não de forma nenhuma valida a vingança. Pelo contrário. Quando alguém mata o outro, depois que passou a agressão, ela fica remoendo aquilo que ele me bateu, está errado. Fica remoendo, vai comprar, mas vai e mata. Isso é vingança. Pelo contrário, além de continuar sendo crime, é um crime qualificado. Olha o que a lei humana fala. A lei divina fala a mesma coisa. Eu fico muito feliz quando eu acho convergência entre a lei humana e a lei divina. É claro que a lei humana envelhece com o tempo e muitas vezes ela se torna até ridícula, vira até motivo de piada você contar isso para um aluno de sala de aula, que a lei já prestigiou tal instituto, mas não é possível. Era assim, mudou. Mas nesse ponto ainda há uma perfeita sintonia. A lei divina diz: olha, se você para se defender tiver que matar alguém, você pode fazê-lo, porém não exceda. Aí é que está. E não adianta falar que você não excedeu. Talvez na lei humana fosse mais fácil camuflar, mas na divina não. Sabe por quê? Porque na humana, às vezes eu dei um tiro, já deu. Eu dou mais um e vou tentar justificar que foi preciso dar o segundo. Mas quando eu dei o segundo, foi por vingança. Agora, na lei de Deus, não tem jeito de eu mentir. Porque onde que está escrita a lei de Deus? Na consciência de cada um. E não tem como eu mentir. Eu dei um tiro, vou dar mais um tirinho aqui, posso até enganar a justiça humana. Mas a justiça divina nunca. Não tem como, porque eu sei o que eu fiz. Ninguém vai me exigir explicações disso. Eu próprio vou exigir explicações a respeito disso. Então vejam que, de fato, a vida é um bem muito precioso. Tanto para a lei dos espíritos, aqui, codificada por Kardec, quanto para a lei humana. É fundamental que nós pautemos a nossa conduta, o nosso pensamento nisso. Primeiro, sem desejar que essas coisas aconteçam comigo, para que eu me torne uma espécie de vingador social. Se fosse comigo, seria diferente. Não. Não desejemos isso. Não desejemos isso.
Quando você faz uma proposta de paz, não significa que numa circunstância você não possa se defender. Mas a defesa, ela não pode ser manifestação de agressão, é diferente, é defesa. É totalmente diferente de agredir. O que move o agressor é uma situação. O que move a defesa, embora cause dor em alguém, às vezes até a morte do corpo físico, é meramente defesa. Deus, está escrito aí, ó. E eles já tinham falado isso para Kardec outra vez. Eles começam respondendo. Muitas vezes Kardec perguntava as coisas para os espíritos, acho que ele esquecia que tinha perguntado, né? E eles falavam assim, já começavam assim, ó, já o dissemos. Eles já tinham falado isso para Kardec em outros momentos, em outra situação, já o dissemos. Está perguntando de novo? Tudo bem, né? Deus é justo, julga mais a intenção do que o fato. Então não foi a primeira vez que eles falaram sobre isso para Kardec, na questão 747. Não. A intenção é tudo, porque a intenção é o pensamento. É isso que nos move, é o que eu sei, é a lei de Deus na consciência. Então nós somos responsabilizados por aquilo que fazemos, primeiro pelo que pensamos, porque o pensamento já tem, de certa forma, um comprometimento para nós às vezes, né? O pensamento já tem uma força de criação muito grande. As ações, é claro que quem pensa e não faz é melhor do que aquele que pensa, faz e ainda fica feliz e comenta, né, que fez e tal. Então a gente tem que, quando está de tranquilidade, ser contra a violência. Muitas vezes, falando sobre isso, eu ouço pessoas falando assim, mas queria ver se fosse com você. O ser humano é provocativo demais, né? Às vezes, quando você fala a respeito disso, para alguém ou num grupo, sempre tem alguém, às vezes muitas pessoas, mas queria ver se fosse com seu filho, né? Queria ver se fosse com seu parente e tal. Olha, primeiro que a gente não deve desejar isso para ninguém. E segundo, que nós devemos, filosoficamente, sermos a favor da não violência, e desejar que ela não bata à nossa porta, e não o contrário. Mas se por alguma razão, circunstancialmente, até por karma, nós não sabemos, isso tiver que acontecer, vai nos pegar numa situação de maior equilíbrio, vocês concordam com isso? Do que se eu já estou preparado para o confronto, aquela atitude de guerra. Então nós devemos, nos dias que correm, mais do que nunca, desarmar o espírito de qualquer sentimento de agressividade. E o homicídio aumentou demais, está aí, 62.500 mortes por ano, é muita coisa. Você mata mais que guerra, um negócio desse. A gente não percebe, e nós acostumamos. O pior, sabe por que o homicídio não choca tanto a gente mais? Porque banalizou. Banalizou. E você vai perdendo a capacidade de se indignar com aquilo, de sofrer. De certa forma é um mecanismo de defesa também, né? Senão a gente nem aguenta. Você acha que é igual o médico. Se o médico for sentir todo paciente que ele perde, se ele for sofrer com toda a dor do paciente, aí ele todo dia está liquidado. Ele vai ser médico um dia e vai ficar doente. Mas isso acontece. A gente vê o militar almoçando, aí está lá, uma chacina não sei aonde. Aí já mostra os corpos lá. Você está almoçando, está jantando e está vendo isso. Então banalizou, mas não é assim. A vida humana é muito preciosa. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é a vida. A gente está numa manifestação no corpo que a gente precisa dele. Porque como a gente ainda, no nosso estágio evolutivo, temos mais instintos do que razão, do que sentimentos positivos, a gente precisa de conviver com um mundo adequado a esse tipo de pensamento. E esse mundo adequado, que é a Terra e outros mundos análogos, eles são muito grosseiros para o espírito manifestar diretamente nele. Então precisa do corpo. Então o corpo é uma bênção extraordinária. O corpo tem vários propósitos. Um deles é esse. É como um escafandro que permite que a gente mergulhe em águas profundas, densas, como é a atmosfera da Terra. A gente não vem a esse mundo e respira aqui sem o corpo. Por outro lado, é uma oportunidade de você estar resgatando dívidas, está escrito aqui, desempenhando uma missão. E eu digo mais, é uma oportunidade que a gente está tendo de aprender a governar, primeiro a si mesmo, para depois governar mundos. A gente aprende a governar mundo governando esse cosmos chamado corpo. Aí alguém vai e tira essa oportunidade, é grave. Como fica o espírito que cometeu um assassinato ao desencarnar? Ele está condenado, vai para o inferno, vai ficar sofrendo. Não, primeiro tem que abolir esse pensamento de que tudo é punição, é sofrimento, é dor. O espírito, ele fica escravo do seu remorso. Aqui no mundo espiritual. Quando ele se liberta do remorso, ele está em condição de planejar uma nova vida. Significa que o que ele fez apagou? De jeito nenhum. O que fez não apaga. É uma compensação que vai haver.
mas ele precisa ficar livre do remorso. O que mais faz a gente sofrer é o remorso. E o que foi assassinado? Qual a postura dele? Vai variar muito. Esse é o que mais vai variar. O assassinado, ele pode nutrir ódio eterno por quem o matou, como pode perdoá-lo tranquilamente. Processos obsessivos de ódio, os romances contam a toda hora. Exemplo de assassinado que superou por completo de ter sido vítima de um assassinato, a gente vai encontrar em Paulo Estevão. Não é verdade? Quando lá o cunhado lá do Paulo, lá, como é que é o nome dele? É o Estevão mesmo, né? Gesiel que virou Estevão, né? Ou é o contrário? Não, é isso mesmo. Ele, do momento que ele foi apedrejado, que ele desencarnou, ele já virou um benfeitor do seu verdugo, do seu algoz. E o acompanhou durante toda a sua jornada. Quando Paulo abre os olhos para a vida espiritual, são as duas pessoas que ele vê, se eu não estou enganado, li o livro há muito tempo, que é o próprio Cristo e o Gesiel, o Estevão, que estava lá para recebê-lo. Não é isso mesmo? E mais Abigail, né? A noiva, né? Mas o que eu quero destacar aqui é a figura daquele que foi morto por ele. Mas se a gente tirar a vida de uma pessoa na manifestação de ódio, a quantidade de Estevão, de Gesiel no mundo é mínima. A maioria aqui fica irritada quando você pisa no pé dele sem querer e pede desculpa, ainda te olha irritada, te olha assim. Você imagina se tirar o corpo. O corpo é uma bênção maravilhosa. Então nós temos que respeitar, não tirando a nossa própria vida, o tema é o suicídio, já falamos, e não tirar a vida de ninguém, salvo se de verdade no tribunal da consciência era a única forma de preservar a sua vida ou a vida de outrem. Porque aqui Kardec não perguntou sobre isso. A lei humana fala que você pode defender a você ou a outrem. Mas eu imagino que a lei divina estaria no mesmo diapasão. Proteger alguém. O agressor, ele está padecendo pela sua própria agressividade. Você apenas foi um defensor. Mas o principal, para encerrarmos aqui, não sejamos cultivadores de raiva. O mundo está muito complicado. Todo mundo percebe isso, né? Os conflitos familiares, na sociedade como um todo, na política nem se fala, né? A gente está até perdendo a esperança disso aí. Tem um peça que não tem fim, a novela sem fim, quando conserta aqui, estoura ali. E não é no Brasil, é na América do Norte, Estados Unidos em confronto. O mundo está num processo de ebulição muito grande. Nós falamos aqui de 65 mil mortos no Brasil, em um ano. Vamos jogar isso em América Latina, vamos jogar em mundo. É muita gente que morre assassinada. E o Espiritismo nos vai ensinar a mesma coisa em qualquer situação. Devemos preservar a vida. Devemos ser prudentes. Não devemos confrontar. Não devemos criar situações. Porque agora, já que eu posso me defender, eu não vou abaixar para ninguém. Eu não estou falando isso para ninguém não, tá? Eu não estou mandando ninguém aqui criar situação para ter que se defender. Para pegar o Evangelho, o livro do Espírito, e falar assim, eu estou amparado por Kardec, né? Não é nada disso. Você vai correr o máximo. Corre, evita. Se não tiver jeito, não tiver outra saída, tem uma autorização aqui. Mas ela é a última da última. Você tem perna para correr contra o agressor? Corre dele, é melhor. É melhor. Porque mesmo podendo tirar a vida de alguém, nem todo mundo tem estrutura psicológica para conviver com isso. Mesmo sabendo que estava certo, que o outro estava errado. Nem todo mundo tem. Muita gente entra em processo de depressão por conta disso, porque não consegue. Porque não é o bandido tradicional, que é aquele indiferente para ele. Isso para você foi um acidente da sua vida. Então sejamos da paz. Peçamos a paz. Clamemos pela paz do Cristo. Minha paz os deixo, minha paz os dou, né? Essa paz de consciência tranquila. Não é de inércia, mas de consciência tranquila. O tema é vasto demais. Eu gostaria de ter um seminário para falar sobre isso, porque é muito importante. Eu acho muito empolgante também. Mas em respeito ao tempo que já se esvai, peço a Jesus que nos ampare, nos proteja, esteja sempre conosco e nos dê a sua paz.